Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios arrepiantes que assombram Death Valley. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. O desaparecimento de Paul Byron Phippey. O misterioso desaparecimento do primeiro-tenente Paul Byron Phippey, um piloto do exército de 26 anos, é um dos enigmas duradouros de Death Valley. Tudo começou em 10 de julho de 1958, quando o tenente Phippey casualmente informou seus colegas oficiais que sairia para tomar uma bebida rápida na cidade próxima. Estranhamente, ele foi visto horas depois e a centenas de quilômetros de distância, em Mojave, Califórnia, onde supostamente se registrou em um motel por razões que permanecem obscuras. No dia seguinte, ele supostamente comprou 53 litros de gasolina e então desapareceu sem deixar rastro. O mistério se aprofundou 5 semanas depois, quando oficiais de pesca e caça da Califórnia descobriram seu carro abandonado em uma parte remota de Death Valley, a 24 quilômetros da estrada principal e a 640 quilômetros de Fort Ord. O veículo, com as chaves ainda na ignição, continha suas plaquetas de identificação, mala e outros pertences pessoais, mas não havia indicação do paradeiro de Phippey ou quaisquer sinais de crime. O exército rapidamente rotulou o incidente como um caso claro de deserção e mais tarde alegou que Phippey havia morrido após vaguear no deserto a partir de seu carro. No entanto, não havia evidências para apoiar essa teoria, e o irmão de Phippey, Cal, era profundamente cético. Cal notou os esforços apressados do exército para empacotar os pertences de Phippey no dia seguinte ao seu desaparecimento, o que ele achou altamente suspeito. Ele expressou que descobrir o exército empacotando as roupas de seu irmão tão rapidamente após seu desaparecimento o deixou extremamente ansioso e desconfiado. A família Phippey nunca aceitou a explicação do exército. Eles suspeitam de um encobrimento, especialmente depois que o pedido de Cal de liberdade de informação revelou que todos os arquivos relacionados foram inexplicavelmente destruídos em 1977. Cal Phippey tem mantido que o governo sabe mais do que revelou sobre o destino de seu irmão. Ele afirmou que havia muitas perguntas sem resposta e que ficaria satisfeito mesmo se o exército admitisse que não poderia divulgar informações por razões de segurança. No entanto, ele insistiu que até tal admissão ser feita, a família não poderia descartar nada. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. Alguns especulam que Phippey poderia ter sido um agente secreto que sabia demais ou um sujeito de teste para um experimento militar. Outros sugerem que ele poderia ter sido exposto a gás nervoso ou testes atômicos e subsequentemente silenciado. Teorias ainda mais extravagantes propõem que ele foi abduzido por alienígenas. Adicionando ao intriga, pouco antes de seu desaparecimento, Phippey desenvolveu estranhas verrugas e pintas pretas e frequentemente se queixava de sentir-se mal. Sua personalidade também mudou, tornando-se nervosa e tensa. Além disso, muitos de seus dentes foram removidos e substituídos por dentaduras, um detalhe intrigante que adiciona mais uma camada de mistério. O que realmente aconteceu com Paul Byron Phippey permanece desconhecido. Apesar de várias teorias, nenhuma evidência definitiva surgiu e, com todos os registros do caso aparentemente perdidos, a verdade continua a nos escapar. O desaparecimento do Círculo Interno de Castaneda. A primavera de 1998 pintou um quadro assustador em Los Angeles. Não foi apenas o desaparecimento de 5 mulheres que causou calafrios, mas o pano de fundo contra o qual tudo se desenrolou. Essas mulheres, longe de serem comuns, estavam profundamente envolvidas no mundo de Carlos Castaneda, um escritor e filósofo nascido no Peru que se tornou uma figura controversa no movimento New Age. A ascensão de Castaneda à fama começou nas décadas de 1970 e 1980, quando ele era estudante de pós-graduação em antropologia na Universidade da Califórnia. Ele escreveu uma série de livros de não-ficção que cativaram os leitores com histórias de conhecimento místico antigo, supostamente transmitido por xamãs nativos americanos. Títulos como Os Ensinamentos de Dom Juan, Uma Forma e Aqui de Conhecimento e O Viagem a Islão tornaram-se best-sellers, apesar de enfrentarem críticas por seus elementos fantásticos. Mas Castaneda não era apenas um escritor, ele era um showman. Ele cultivou uma reputação de recluso, liderando um grupo que muitos consideravam um culto. Este movimento, fundado em 1973, girava em torno do Tenségrito, um conjunto de práticas que Castaneda afirmava serem baseadas em segredos xamânicos antigos.
workshops e seminários de Tenségrito se tornaram muito populares, atraindo mentes curiosas de todo o país. Central para esse mistério estavam as Obruxas, um grupo secreto de mulheres que formavam o círculo interno de Castaneda. Detalhes sobre elas eram escassos. Elas usavam pseudonimos, evitavam fotografias e eram ditas estar profundamente envolvidas nos ensinamentos de Castaneda. Visões, comunicação com animais e rituais elaborados eram os boatos que cercavam as bruxas. Então, em 1998, a tragédia aconteceu. Castaneda sucumbiu ao câncer de fígado, mas a estranheza não terminou aí. Pouco depois, 5 das bruxas, Florinda Donnergrau, Taisha Belar, Amalia Marques, Kylie Lundau e Patrícia Lee Partin, desapareceram sem deixar rastro, uma após a outra. A única evidência foi o carro abandonado de Patrícia Lee Partin encontrado nas desoladas dunas Panamim de Death Valley. Anos depois, uma descoberta horrível ofereceu um vislumbre do destino de uma das mulheres desaparecidas. Caminhantes encontraram os restos de Patrícia Lee Partin, meio enterrados nas areias do deserto. A causa da morte permaneceu um mistério, um cruel reflexo das circunstâncias de seu desaparecimento.